Fala galera, boa noite, estamos de volta aí, depois de alguns contratempos, muita correria, estou de volta aí para fazer mais um vídeo para o canal. Então, já que eu fiquei um tempo meio fora aí, eu vou fazer um resumo aí dos 4 últimos jogos de cada time aí do futebol carioca. Primeiro vamos falar do Flamengo, o Flamengo que vem de uma classificação suada da Libertadores, né? Eu vou falar de trás para frente, tá galera? Como eu já falei, tem algumas semanas aí sem gravar, então eu vou falar de trás para frente, né? Então teve um jogo aí contra o Estudiantes, onde antes do jogo, né, meu pré-jogo aqui foi falando que os times brasileiros iam passar muito fácil por cima dos argentinos. Só que, para minha surpresa, o Flamengo meio que foi surpreendido também, né? Lá contra o Estudiantes na Argentina, perdeu de 1-0 e a classificação só veio nos pênaltis. Vencendo por 4-2, Rossi brilhando mais uma vez aí nas penalidades. Aí depois dessa foi uma derrota, mas o mais importante é a classificação que veio para o Flamengo aí para as semifinais da Libertadores. Mas eu posso dizer que esses últimos jogos do Flamengo foi uma queda de rendimento, né? O Flamengo não vem rendendo bem nessas últimas rodadas, vou até falar os resultados, mas vem de 4 jogos, contando esse contra o Estudiantes, com apenas uma vitória, que foi o jogo seguinte, após a classificação na Libertadores, que foi contra o Corinthians. E foi um jogo assim bastante apático do Flamengo também. E o Corinthians saiu na frente do placar com um belo gol do Yuri Alberto. Mas o Flamengo foi e virou. Mas assim, não foi aquela atuação do Flamengo que a torcida está acostumada de ver, né? Fez o arroz e feijão e conseguiu vencer o jogo do Corinthians aí por 2-1. Aí veio o Cruzeiro dentro de casa, empatou por 0-0. Eu vi o jogo assim e vi que o Cruzeiro teve até mais oportunidades assim claras de gols, né? Claro, o Flamengo dominou ali na posse de bola, mas as chances mais claras assim de no contra-ataque, quem teve mais perto de fazer o gol foi o Cruzeiro. E então 0-0 aí, né, no Maracanã. E o último jogo agora mais recente desse final de semana, o Flamengo tem uma expulsão logo no início, que é o do zagueiro Danilo, né? Acho que aos 13 minutos. E aí quebra o time, né? Aí o Bahia foi caminhando, caminhando e conseguiu fazer um gol aí contra o Flamengo. E ainda teve tempo de mais um jogador do Flamengo ser expulso, que é o Wallace Ian. E muito criticado, né, pela torcida, essa fama dele meio de marrento, não tá muito bem. Perdeu o pênalti aí da eliminação na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. E agora essa expulsão. Pouco tempo dentro de campo, ele veio a ser expulso. Então, com certeza deve receber uma multa aí por essa expulsão, né? Acho que foi 2 cartões amarelos bem rápido, em pouquíssimo tempo que ele estava dentro de campo. Então, ouvi dizer que ele vai sofrer uma multa e é capaz de não jogar mais esse ano no profissional, né? Talvez ele passe aí no... fica na geladeira aí, né? Rebaixado novamente para o time da base e quem sabe o ano que vem, com a cabeça no lugar, ele possa voltar a atuar aí no profissional do Flamengo. Bom, então é isso. O Flamengo vem num momento de oscilações, né? Como eu falei, 4 jogos, só uma vitória. Então, assim, perdeu a liderança para o Palmeiras. Estão com os mesmos pontos, né? 55 pontos cada um, mas o Palmeiras possui uma vitória a mais e tem um jogo a menos ainda. Então, o Palmeiras pode ainda se distanciar ainda do Flamengo, né? Se ganhar essa partida que está faltando. Então, o Flamengo passa por esse momento de oscilações, mas assim, tem tudo para se recuperar, tem um grande plantel, um grande elenco. Eu acho que é normal, é um ano assim muito complicado, né? Muitos campeonatos e sempre tem esse momento de oscilação. A parada é que o Palmeiras chega assim, sempre no final do ano, o Palmeiras dá aquela embalada.
Só também, porém, entretanto, a arbitragem ajudou muito o Palmeiras nessa rodada, hein? No jogo mesmo do Palmeiras, no clássico aí contra o São Paulo. Mas isso eu vou falar no final, no assunto, vou deixar para o final do vídeo. Então, o próximo assunto agora é o Vasco. O Vasco, diferentemente do Flamengo, não, só voltando aqui no Flamengo rapidinho, aí o Flamengo é semifinalista da Libertadores, 55 pontos e está em segundo lugar no Brasileirão, no momento. E o Vasco, diferentemente do Flamengo, vem numa sequência boa. 4 jogos, 3 vitórias, apenas uma derrota. Venceu o Bahia aí por 3-1, foi um jogo atrasado. Depois venceu o Cruzeiro por 2-0. 2 jogos seguidos aí em São Januário, né? Depois aí o Palmeiras aí tomou uma porradinha de 3-0 e agora voltou a vencer de novo em São Januário, 4-3 para cima do Vitória. Um jogo difícil, um jogo pegado ali, mas o Vasco conseguiu o mais importante, que são os 3 pontos. Hoje o time se encontra ali em 11º lugar, com 33 pontos, 8 pontos a mais aí da zona de degola. Então, o time se recuperou bem, o Diniz vem fazendo um bom trabalho. Só ainda tem que fazer alguns ajustes, né? Não precisava ter tomado tanto gol do Vitória, né, nessa última partida, mas vem numa boa sequência aí e cada vez mais longe da zona de rebaixamento. E o Botafogo? O Botafogo do Ancelotinho. Ele vem assim, altos e baixos, né? Empatou com o Grêmio, 1-1. Depois perdeu para o Fluminense de 2-0. Depois de bastante tempo sem perder para o Fluminense, veio a perder agora. E ganhou do Bahia de 2-1 e já veio e perdeu com o Internacional nesse último jogo de 2-0. Então é um time que está muito irregular, né? Ganha, perde, empata, ganha. Mas no contexto geral está em quarto lugar o Botafogo. Conseguiu chegar no G4, tem 43 pontos e está ali brigando por uma vaga direta para a próxima Libertadores, né? No G4 ali garante vaga direta, né? Vamos ver se o Botafogo glorioso vai se manter ali. O Ancelotti vai ter muito trabalho, porque é um time que, assim, tá ali, mas vem oscilando muito também, né? Então, vamos ver o que o técnico do Botafogo se vai de fato engatar aí o time aí até o final do Brasileirão para manter lá no topo, né, o time do Glorioso. Bom, agora vamos falar do Fluminense. O Fluminense que eu até falei pós-jogo aqui contra o Lanús, a demissão do Renato Gaúcho, mas assim, não falei de fato do jogo, né? Um jogo que o Renato escalou um time teoricamente correto, né? Exceção do Everaldo ali. Mas foi um time muito, como eu posso dizer, parecia que estava ganhando o jogo, né? Fez mas precisava de fazer mais gols. E não fez. Renato mexeu errado mais uma vez no time, as substituições bem erradas. No primeiro jogo ele tirou o Martinelli pensando que estava cansado. Nesse jogo ele tirou o Hércules, falou que ele não estava conseguindo andar no intervalo. Bom, não tive acesso, não sei se realmente é isso. O que me estranha é que são 2 jogadores jovens do time titular do Fluminense. E são, além de jovens, são os melhores jogadores que o time tem hoje, juntamente com o Lúcio Acosta, que desencantou aí no Fluminense, está fazendo um grande início, né, de trabalho com a camisa do tricolor. Mas assim, Martinelli e Hércules são os pilares do time. Então, eu não entendi essas mexidas do Renato nesses 2 jogos contra o Lanús. E infelizmente veio a desclassificação da Sul-Americana. Muitos torcedores do Fluminense falam que era o torneio mais fácil, assim, a Sul-Americana mais fácil de todos os tempos. E aí o Fluminense fica de fora, né? E logo depois disso, o Renato pede a demissão. Aí fica aquela sensação, por que não pediu antes? Será que se pedisse antes, o Fluminense estaria classificado na Sul-Americana? Não podemos garantir isso, mas o Renato vacilou, ficou em cima da sua opinião, jogo de 3 em 3 jogos, sempre falava isso, sempre falava de poupar, e ele quis
morrer nisso, né? Morrer nessa opinião dele. Queria sair falando isso sempre. E ficou nisso e tava assim muito chato já, né? A relação, né? Renato barra torcedor, barra influenciadores que ele falava, né? Esses jornalistas de internet, enfim. E aí ele não aguentou mais, estava de saco cheio, pediu para sair. A torcida deu graças a Deus e aí veio o Zubeldia, que inicialmente começou bem. Ganhou do Botafogo depois de muito tempo, como eu falei aqui, o Botafogo estava numa sequência muito boa contra o Fluminense. O Fluminense não conseguia ganhar o Botafogo de jeito nenhum. Muito tempo mesmo, essa freguesia aí do Fluminense para o Botafogo. Mas conseguiu vencer 2-0 numa bela partida na estreia do técnico Zubeldia. No jogo seguinte, contra o Sport, o Fluminense também jogou muito bem, fora de casa. E assim, todo mundo fala, pô, lanterna e tal. Tomou um empate no finalzinho o Fluminense, um vacilo. O Fluminense costuma ter esses vacilos nos finalzinhos nos final da partida, né? E acabou tomando empate aí, muita gente falando que estava impedido. Mas enfim, o árbitro dessa partida, venhamos e convenhamos, ele joga com o VAR, né? Ele não consegue apitar, ele espera o VAR para tomar a decisão. Então, assim, foi um jogo de erro para os dois lados. E eu não sinto que o Fluminense foi assim prejudicado nem beneficiado. A arbitragem foi péssima nessa partida, prejudicando os dois times, vamos falar assim. E ficou, acho que o placar foi justo, né? 2-2, e vida que segue, né? E o outro jogo, mais recente, agora no final de semana, o Fluminense passeou contra o Atlético Mineiro, 3-0, podia ser mais. Gols de Samuel Xavier, Serna, e o terceiro gol, o Keno, tinha acabado de entrar, juntamente com o Lima, né? O cara que deu assistência aí pro Keno fechar o caixão aí contra o Atlético Mineiro, 3-0, e como eu falei antes aqui, podia ser mais. Então, assim, o trabalho vem sendo muito bem feito pelo Zubeldia nesse início aí de jornada dele com o time tricolor. Vamos ver se segue nessa invencibilidade, né? Tem um jogo muito importante amanhã contra o Mirassol, às 9 horas, jogo atrasado, né? E assim, o Fluminense já sonha aí em G4 também, 38 pontos, está em sétimo lugar. Se ganha, jogo atrasado, vai para 41, fica 2 pontos do próprio Mirassol, do Bahia, do Botafogo, e fica ali muito perto, né, dessa tão sonhada vaga na Libertadores do ano que vem. E tem mais um jogo atrasado do Fluminense, que é contra o Ceará, vai acontecer no decorrer desse mês também. Então, assim, o Fluminense tem uma sequência muito boa de partidas no Maracanã, no seu estádio, em sua casa. Então, tem tudo para sonhar com os voos altos aí na competição do Campeonato Brasileiro. E o Zubeldia provando ao Renato Gaúcho que dá sim para jogar de 3 em 3 dias. Esses 4 jogos, o Fluminense praticamente todos os jogos aí jogou com 90% do time titular. E nenhuma queixa de jogar de 3 em 3 dias, o que o Renato cansava de falar nas coletivas. O time tem feito e tem jogado bem, os jogadores não têm cansado. Eu acho que é até melhor assim, os jogadores pegam o ritmo, entendeu? Do que essa mudança, essa alternância de um jogo para outro, muda tudo. Aí os caras perdem o ritmo, entendeu? Fica um clima chato. Então, nisso, com o Zubeldia tá indo bem. Eu ainda acho que como ele deu uma oportunidade para o John Kennedy, que eu não falei aqui, né? Já tinha entrado alguns minutos contra o Sport muito bem, e foi muito bem contra o Atlético Mineiro, não fez gol, mas participou bastante, fez o chute aí para o Samuel Xavier pegar o rebote, participou diretamente do segundo gol também, dando assistência para o Serna, puxando o contra-ataque. Outro jogador que vem se destacando muito é o Lúcio Acosta, camisa 10 ali do time, né? Que veio uma vaga carente no Fluminense, né? E ele chegou no momento certo. O Ganso ainda nesse ano não se encontrou, não teve pré-temporada, teve aquele problema no início do ano.
e ainda não se encontrou no time, né? Mas vamos ver ele se recuperando aí de uma lesão. Vamos ver se ele briga ali com o Lúcio Acosta por essa vaga no meio de campo. Mas o Lúcio Acosta tá muito bem mesmo. Bom, e é isso, galera. Amanhã, Fluminense e Mirassol, às 9 horas. Jogo muito importante para o Tricolor, que sonha e almeja aí por uma vaga direta na Libertadores. Bom, agora eu queria falar um assunto muito delicado, né, importante também, né, que é a arbitragem no Brasil. Eu acho que a cada ano piora e nada acontece, nada muda. É sempre as mesmas carinhas que estão apitando esse campeonato brasileiro, é sempre os mesmos árbitros. Ah, apitou errado, errou alguma coisa, eles são punidos, vai apitar a Série B, grande punição, que é um salário ainda muito bom para eles. E assim, depois volta, continua a mesma coisa. Essa rodada foi vergonhosa. O Palmeiras conseguiu virar o jogo aí para o São Paulo. Se olhar assim de fora, pô, o São Paulo fez 2-0, o Palmeiras virou, bela atuação do Palmeiras. O que aconteceu com o São Paulo? Mas o São Paulo podia ter feito 3-0, matando o jogo ali, se o juiz desse aquele pênalti claro para o São Paulo. E fora que teve 2 lances de expulsões aí do Andréas Pereira e do Gustavo Gomes. Jogo do Grêmio, o Marlon reclamou muito. Claro que o jogador vai falar do lado dele, mas ele falou um negócio muito importante, tem que profissionalizar a arbitragem, tem que ter alguma mudança, tem que fazer alguma coisa, porque eles erram e não acontece nada. Entendeu? E o Grêmio foi muito prejudicado porque não houve pênalti, o juiz deu o pênalti por, se não me engano, foi Mirassol, né? Mirassol e Grêmio. Então, assim, a arbitragem precisa de uma reformulação, precisa trocar todo mundo. Outra coisa que um primo meu falou, concordo com ele, eu acho que a arbitragem aqui no Brasil não pode ter ligação com a CBF. Tem que ser uma empresa de fora, uma empresa terceirizada, não ter essa ligação com a CBF. Porque, enfim, tem que ser um negócio diferente. Senão todo mundo acha que está beneficiando alguém. Mas no fundo, eu acredito que os árbitros estão ruins mesmo, estão mal preparados para apitar esse grande campeonato que, para mim, o que estraga aqui é alguns gramados, é a arbitragem, mas segue sendo o campeonato mais vistoso, o mais disputado aí do mundo. O que falta melhorar é a arbitragem. E alguns gramados aí, como eu mencionei, alguns estádios, né? Fazer os estádios ficarem bonitos, igual lá de fora. Fazer uma propaganda melhor, né? Um mexão melhor do nosso campeonato. Que é muito bom, sim. É o mais disputado do mundo. Então, tem que melhorar isso. Principalmente a arbitragem. E é para já isso, né? Ah, vamos melhorar no que vem. Não, tem que melhorar agora. Melhora o VAR, melhora os árbitros de campo. Tudo tem que melhorar para ontem. Os jogadores já estão pedindo isso. Eu acho que tinha que unir todos os clubes para tentar fazer uma revolução aí. Tem que melhorar essa arbitragem. Então é isso, galera. Essa é a minha opinião. Comente aí se gostou. Comentem se for opinião contrária. O que vocês acham desse assunto da arbitragem aí no Brasil. Eu só fico na expectativa e na esperança de melhorar, entendeu? Para ter um campeonato mais vistoso ainda, mais bonito do que já é. Show de bola, valeu, dê seu like, compartilhe o vídeo aí pra galera. Valeu, boa noite, tamo junto.